Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre o mercantilismo no módulo 14. Bom, vamos fazer agora uma contextualização sobre o mercantilismo, ok? Nós vimos até aqui que primeiro o rei faz uma parceria com a burguesia para ele chegar ao poder. Depois nós vimos 4 filósofos. Um vai falar como que o rei deveria se manter no poder, que é o Nicolau Maquiavel. Depois Thomas Hobbes vai falar que o rei ele deve se manter no poder a qualquer custo, inclusive porque ele tem que organizar a vida das pessoas em sociedade, porque as pessoas não dão conta de fazer isso. Jean Bodin e Jacques Bossuet, por sua vez, vai falar que o poder do rei é um poder divino e é por isso que ele está no trono. Só que é o seguinte, nós já falamos de político, agora a gente vai falar das práticas comerciais, das práticas econômicas que vão gerir o governo desse rei. E quais são essas práticas? Essa prática se chama mercantilismo. E o mercantilismo é o acúmulo de metais. É um conjunto de práticas econômicas do Estado Nacional entre o século XV e XVIII, que visava o acúmulo de capitais. Mas que capital que é esse? É o acúmulo de metais. É ouro, prata, são metais preciosos que vão definir qual Estado Nacional, qual território que vai ser o território mais rico. Uma das principais características do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. É o rei intervir diretamente na economia. E ele vai fazer isso por quê? Para obter o máximo de recurso monetário, o máximo de recurso de capital, vindo do comércio, para preservar o poder absoluto dele. Lembra, um rei ele vai ter poder absoluto se a economia dele for forte. Vamos ver agora algumas características do mercantilismo. A primeira delas é o metalismo. E o que é o metalismo? Bom, a riqueza de um país ela era medida pela quantidade de metal acumulado. Então, todos os países europeus agora, todos esses estados nacionais que se formaram e que têm um rei, vão tentar acumular capital, vão tentar ter esse metal acumulado. Esse metal é ouro e prata. Uma das características mais importantes do mercantilismo é a balança comercial favorável. É a ideia de que o Estado deve exportar mais produtos do que importar. Então, se ele exporta mais, ele vai vender mais e dessa forma vai ganhar mais dinheiro. E se ele importa menos, ele deixa de comprar mais produtos e dessa forma ele deixa de gastar mais dinheiro. Vamos lembrar que os metais eram as principais formas de pagamento neste período. Essa prática de balança comercial favorável ela foi usada mais pela Inglaterra. E ela foi usada porque ela não tinha colônia. A Inglaterra não tinha colônia. Então, dessa forma, ela sempre procurava manter a balança comercial favorável dela. Ela vendia os produtos dela, tanto para a Espanha quanto para Portugal, que eram os países que na época tinham as colônias com mais, que estavam encontrando mais metais preciosos, e dessa forma ela vendia e era paga com esses metais. Então era ela que usava mais a balança comercial favorável. Outra característica do mercantilismo é o colonialismo. O colonialismo é quando os países europeus dominavam outros territórios fora da Europa. E o que eles faziam com esses territórios? Eles procuravam metais preciosos ou mercadorias exóticas e revendiam na Europa. Dessa forma, eles compravam mais artigos europeus e assim obtinham mais lucros. Outra característica também vai ser o intervencionismo estatal. O intervencionismo estatal é a intervenção do Estado dentro de todas as áreas comerciais dentro do Estado Nacional. Ou seja, o Estado controla a vida econômica de todas as pessoas dentro do Estado Nacional, dentro do território. Ele controla salário, preço, atividade que a burguesia vai se relacionar. O rei controla tudo relacionado a dinheiro, a economia dentro do Estado Nacional. Vai existir também o protecionismo alfandegário. E o que é protecionismo alfandegário? É proteger a balança comercial favorável. E como que se protege essa balança comercial favorável? É simples. Quando um produto ele é importado,
os preços deles são maiores. Então, em vez de preferir o produto importado, as pessoas vão dar valor ao produto nacional. Então, as tarifas do produto importado são caras e as do produto nacional são baratas. Então, ou seja, para proteger as indústrias nacionais ou tentar evitar a saída de capital, os países europeus impuseram altas tarifas sobre as mercadorias importadas, favorecendo assim a manutenção da balança comercial favorável. Atividade de aplicação, página 197, módulo 14, mercantilismo. A ideia de que o Estado deve exportar mais do que importar, sugerida pelo mercantilismo, é conhecida como, acertou quem falou, balança comercial favorável. Então, é a letra B, balança comercial favorável. Letra B, de bola. Bom, no número 2 eu vou dar um tempo para você ler o texto, ok? Pause o vídeo e a gente já volta com a resolução das atividades. Bom, agora que você leu o texto, vamos lá. O texto está falando sobre o mercantilismo, né? Claro. Então, vamos lá. Qual é o principal mercantilista em evidência no trecho do livro de Leo Huberman? E explique-o. Bom, se trata do metalismo, né? Pois foi o autor que fala da acumulação de metais preciosos como forma de riqueza de um país. Leo Huberman afirma que o ouro e a prata eram utilizados para a compra de madeira, para a construção de navios. Os navios foram importantes meios de transporte, nesta época, para o comércio. Explica o princípio da balança comercial favorável, relacionado ao comércio marítimo, adotado pelos países europeus absolutistas. Bom, a gente viu no texto que o princípio da balança comercial favorável consistia na ideia de que os países devem exportar mais produtos do que importar, ganhando mais com aquilo que vende para os outros países do que gastando com a compra de mercadorias importadas. Os metais, não vamos nos esquecer disso, tá? Eram as principais formas de pagamento neste período. Logo, a acumulação por meio de aplicação das exportações deveria ser maior do que os gastos, aumentando e mantendo toda a quantidade de metais acumulados. As colônias inglesas não eram tão lucrativas quanto as colônias ibéricas. E qual foi a estratégia utilizada então pela coroa inglesa para não deixar de ter uma balança comercial favorável? A coroa inglesa estimulou o desenvolvimento das manufaturas em seu território para abastecer o mercado consumidor europeu, vendendo produtos para países como Portugal e Espanha. Assim, conseguia a acumulação de metais em seu território por meio de tais mercadorias, que obrigava esses países a transferir para a Inglaterra o ouro e a prata trazidos das colônias deles, que no caso da Espanha e de Portugal eram a América. Meninos, vamos terminar como para casa fazendo as atividades propostas do módulo 14, tá? Vamos fazer o número 3 e o número 4 em casa. Até a próxima aula.